Oi, meu povo! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre 3 leituras que eu li recentemente, numa mesma semana, no período de mesma semana. E aí eu resolvi falar sobre elas porque elas meio que têm o mesmo tema. Eu meio que comecei a ler por uma brincadeira, sabe? Tipo, falei que eu ia ler ela da TBR da minha canequinha que eu fiz, sabe? E eu falei, tipo, vai ser legal, ler um gênero diferente, né? O famoso Monster Romance, que eu não leio muito e tal. Porque isso, eu não sei classificar muito, tipo, exatamente, tipo, qual é a diferença, sei lá, tipo, de um Monster Romance pra, tipo, só um livro de fantasia com seres mitológicos. Então, esse se encaixava no Monster Romance, aí os outros dois eu não sei se normalmente seriam classificados como Monster Romance, mas eu tô considerando como se fosse, porque eles meio que têm a mesma pegada, tá? Os livros que eu li foram Resgatado pela Fera, Cruel Chase e Possuído pela Sombra. Então nós vamos falar sobre esses 3 livros que eu li, tipo, num período de uma semana. Eu li muito rápido, fiquei, tipo assim, entretida, porque realmente as autoras escrevem de uma forma que, tipo assim, você fica entretida até o final, tá ligado? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 livros, tá? Eu li primeiro Resgatada pela Fera, e eu vou te dizer que eu gostei, tá? Tipo assim, eu tava gostando bem mais. Eu vou falar que o final, ele meio que me decepcionou um pouco. Mas, calma, vou falar primeiro a sinopse do que se trata o livro e aí eu falo minhas opiniões depois. Resgatar Bela Fera vai contar a história de Mark e Sandra, tá? Eles vivem meio que, tipo assim, no nosso mundo. Eles moram em Salem. E eles vivem meio que, tipo... Aí nesse mundo existem seres mitológicos e tudo mais, nessa categoria ali. E assim, nesse mundo, tipo, os humanos meio que não sabem, uma coisa meio escondida ali, que existem seres mitológicos, mas os seres mitológicos meio que vivem entre os humanos ali normalmente. Então, normalmente tem lobisomem, vampiro, metamorfos e tudo mais, todo misturado existe, mas normalmente eles ficam separados, tipo assim, tem um bar só de seres mitológicos. Tem, sabe, tipo, essas coisas assim, porque vivem meio separados, tipo, os humanos meio que têm noção do que existe e tal, mas não se misturam muito e afins. E aí a gente acompanha Mark, que ele é o alfa dos lobisomens e tal, do cantinho dele, ele meio que, tipo assim, o comandante afins, e ele tem uma empresa de tecnologia, de segurança, e ele é o CEO dessa empresa de tecnologia. Tipo, ele é o chefe, mandão, rabugento e afins, blá 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 e tal. E também ele é um ser, tipo, muito temido por todos, porque ele é um lobisomem meio diferente, que, tipo assim, ele se cura instantaneamente, ele não sente dor, ele é muito poderoso, ele é muito maior que todos os outros lobisomens e tal, e afins. E ele tem uma rixa com o lobisomem lá, enfim. E Sandra, ela é uma menina, coitada, sofredora, trabalhadora, CLT, que tá correndo aí pra conseguir pagar aluguel, que tá correndo aí pra conseguir se manter na vida e fazer o que ela quer e tal, porque ela teve que desistir muita coisa. Ela é uma metamorfa, ou seja, e ela é metamorfa, ela vira um gatinho preto. Beleza. E aí, logo no início do livro, o que acontece? Acontece que certas coisas, né? Acontece que a Sandra, ela é enfeitiçada ali por uma bruxa e tá condenada a meio que viver na forma de gato até que a maldição seja quebrada de alguma forma ali. Só que ela não sabe o porquê e tal, então, tipo assim, né? A gente vai descobrindo aí no meio do livro. E aí o que acontece? Ela meio que... Calma. Obrigada. E aí o que acontece? Ela é meio que resgatada por Mark. Mas o Mark meio que não sabe que ela é a Sandra, ele acha que é um gatinho perdido no meio da floresta que ele achou, e ele leva pra casa, começa a cuidar. E eu vou falar que, tipo assim, essa dinâmica de ela estar na forma de gato, tentando fugir dele de alguma forma, e ele, tipo, uma protetora, tipo assim, não, meu Deus, machucado, vamos cuidar de você e tal, foi muito engraçado, tipo, foi muito legal, tipo, conseguir ler, porque foi muito diferente, tá ligado? Tipo assim, a forma como ela tava, tipo assim, meu Deus, ele é um grande gostoso, tá cuidando de mim, ele é amoroso, faz minha comida, não me dá ração e tudo mais, e ele não é tão bad boy como todo mundo fala, e ai meu Deus, oh my god, o que é que eu faço? E aí, véi, é muito engraçado porque nas primeiras páginas, assim, que, tipo, ela percebe, ela fala, tipo, não, vou ficar aqui um pouquinho, porque aí eu não tenho que pagar aluguel, né? Posso me sustentar aqui um pouquinho, por ser bem alimentado, não tava nem comendo, não consigo nem comprar mercado. Então foi muito engraçado, tipo, ver essa relação, tá ligado?
Enfim, aí as coisas vão acontecer no livro, não vou dar nenhum spoiler, mas as coisas vão acontecer no sentido de... Tem esse mistério de se a Sandra realmente vai conseguir quebrar a maldição e vai voltar a ser humana, se o Mark vai descobrir, e o que uma liberdade descobrindo que, na verdade, a Sandra era gata e a gata era a Sandra, porque eles têm uma coisinha ali, né? E tem também, tipo, toda uma história acontecendo na cidade em si, que a cidade está sendo atacada por um bruxo, muitas, tipo assim, muitos mendigos, tipo os múmias, assim, estão atacando a cidade e matando gente e tal, e sem descobrir o que é e tentar dizimar essa coisa. Então são vários meio que plots que se ajudam ali e se conversam ali no meio. Só que a questão foi que, quando começou a avançar muito essa questão do plot e a Sandra realmente aparecendo e tendo, tipo, uma conversa entre os dois ali, tendo uma convivência a mais, tipo assim, eu achei que se perdeu um pouco no sentido de muitas coisas, tipo assim, se resolveram muito rápido. Também, tipo, os plots em si poderiam ser, tipo, mais... Tipo assim, começou a andar muito rápido, mas a questão foi que, tipo, os plots poderiam ter sido um pouquinho mais sustentados em si, sabe? Tipo assim, eu não... Fiquei meio, tipo, ai, que desculpa esfarrapada, tá ligado? Tipo, que... Tipo assim... Então, quer dizer que o grande vilão da história tem essa motivação? Tipo, que merda, sabe? Então eu achei meio que, tipo, poderia ter sido mais bem construído nesse sentido. Mas, tirando isso, eu gostei bastante. Tem horas que eu ficava mesmo assim, tô gostando da construção do relacionamento dos dois, porque querendo ou não, um romance, né? Só que aí tinha horas que eu tipo assim, tá bom, um pouco demais, sabe? Então eu fiquei meio nesse sentimento meio conflitante ali entre esse... poderia ter construído mais aqui, poderia ter tirado um pouco daqui, assim, sabe? Tipo, eu acho que passou muito tempo também no... Não sei, eles nem, tipo assim, conversando direito. Tipo, a partir do momento... Spoiler, ela volta a ser humana. Mas a partir do momento que ela volta a ser humana, não existe, tipo, conversa. Não existe, tipo assim, meu Deus, é você, vamos conversar, vamos se conhecer, vamos no encontro. Não, já é, tipo assim, você é o amor da minha vida e tudo mais. E é, tipo assim... Eu entendo que tem uma conexão, mas a gente poderia... Né? Tipo, você... Entende, você entendeu? Enfim, mas tirando isso, foi ótimo. Aí depois eu tava nessa vibe meio tipo assim, vou continuar lendo, vou ler outro de lobisomem. Aí eu peguei Crow Chase. Calma, que ele tem um nomezinho. Aí eu peguei Cruel... Puta que pariu. Crow Chase, o Alfa Rendido pela Humana. Esse livro foi mais longo do que o outro. E eu vou confessar que, tipo assim, no início eu tava super envolvida. Aí depois começou, tipo... a enrolar demais, a ter, tipo, coisa demais, porque às vezes tinha muita necessidade que eu comecei a ficar com um pouco de preguiça. E, véi, eu amei que, tipo assim, tanto esse quanto o outro, eu acho, tinha... Sabe, tipo, eu senti muito uma vibe AO3 de fanfic, porque tinha, tipo assim, Hot na Floresta. Tipo assim, nossa, ótima hashtag pra se ter. Eu amo. Enfim, aí o Cruel Chase, a gente vai acompanhar Elizabeth e... como é o nome do cara? Chase, obviamente, e Chase. Essa história vai se passar lá na gringa, em Oxford, lá nos campos universitários de Oxford, e vai acompanhar a Elizabeth, que é uma brasileira que tá indo lá fazer artes plásticas e tudo mais, e Chase, que é o quarterback, joga futebol americano, ele é o mais popular, ele é super gostosão e tudo mais, e ele não namora e afins, e ele é lobisomem, mas ninguém sabe, né, no caso. E aí acontece que nos primeiros capítulos, assim, tipo, a gente já sabe que meio que estranha, tipo, aquela faculdade ali, porque a Elizabeth meio que vai para uma festa e essa festa tem, tipo, vários grupinhos, assim, obviamente, popular. Grupinhos americanos, assim, de filme, tá ligado? E aí ela é logo, tipo assim, botam ela no Verdade e Consequência, que ela é meio assediada e afins. E aí essa Verdade e Consequência, tipo, ela diz não e ela foge do imbecil do cara lá. E aí, mas ele continua a ir atrás dela e tal, e assediando, até que o Chase meio que, tipo, começa a aparecer de verdade na vida dela, no sentido do, tipo assim, a amiga de dormitório dela vai atrás do Chase e vai falar, tipo assim, pô, cara, você me ajudou uma vez lá no colégio, que a gente se conhecia no colégio, ajuda a minha amiga também a, tipo, dar um tchau pra esse cara, que a gente sabe que você não é igual a eles e tal, tipo, todos os caras, assim, do time são péssimos, mas você é diferente de todos os outros, então, por favor, ajuda. E aí ele começa, tipo, a se interessar também pela Elizabeth, só que aí a gente descobre que eles são predestinados a estar juntos, então ele sempre sentiu com aquele senso de alfa que ela era
o match dela, né, entre aspas, só que a Elizabeth era humana, então ele começa a pensar, tipo assim, pô, não pode ser, porque ela é humana, eu sou um alfa e afins, blá blá blá. Só que, tipo, aí a gente começa a entender que, na verdade, ele não é um lobisomem, ele tem outro nome lá, e afins, e aí ele tem inimigos e afins e tal. E aí, assim, tipo, da início pra metade do livro, é mais ou menos não. Do início até, tipo, 60%, 70% do livro, é eles na universidade, tipo, realmente, tipo assim, eles meio que tendo esses problemas, tipo, de ciúme, de se conhecendo e começando um relacionamento, e o Chase realmente, tipo assim, dando tudo que ele tem por ela e tal, e ela também se jogando, tipo assim, não tem nada a perder, tá ligado? Tipo, então vamos. E aí várias coisas acontecem e tal, e aí, tipo assim, a gente realmente vê eles construindo esse relacionamento. E aí, que várias coisas acontecem e tal pra unificar, assim. É um curto período de tempo, mas a gente consegue ver essa construção e tal, e afins. E aí, na outra metade, tipo assim, uma coisa acontece que eles têm que ir pra casa do Chase pra o Chase apresentar ela pra família e realmente, tipo assim, reivindicar ela como a mulher do alfa e não sei o que lá. E aí tem todo uns negócio que ninguém aceita porque ela é humana, ela tem que fazer 1001 provas, não sei o que lá, e enfim. A coisa que eu fiquei meio assim é que, assim, o desenrolado, tipo, o vilão, a redenção, a construção e tal, foi um pouco demais pra mim, no sentido, tipo assim, foi muito corrido. Eu queria ter visto mais pra eu conseguir entender e ter empatia com eles, tá ligado? Mas de um personagem específico. E aí tinha algumas coisas e tal que eu ficava meio, tipo assim, porra, não me leva, eu não sou puritana nem nada, tá ligado? Mas, tipo, assim, às vezes era, tipo, a cada 2 páginas eles estavam transando, gente. Aí eu ficava meio, tipo assim, gente, calma, vamos com calma. E aí também é porque eu entendo que, assim, como lobisomem e ele tá meio que, tipo assim, lobo, não sei o que lá, alfa, macho, fêmea, não sei o que lá, só que às vezes eu achava um pouco demais. E aí eu me incomodei um pouco com isso em específico, assim, tá ligado? Mas, de novo, aquela coisa, tipo assim, no final, eu já tava com tanta preguiça de ler, porque eram sempre as mesmas coisas, e eles no tchananã, e eles no papapau, e aí não sei o que lá, e blá blá blá, então, tipo assim, me cansou, sabe? Podia ter acabado antes, de uma forma que, sabe? E também, tipo, spoiler no final, tá? Ele meio que, tipo assim, tem que fazer um sacrifício pra mostrar que, tipo assim, ele realmente ama ela e tal, e ele perde um olho. E aí, no final do livro, ele ganha o olho de volta. Tipo assim, pra quê? Deixava ele caolho, velho. Tipo assim, sabe, tipo, botou mais 1, 2 capítulos pra, tipo, ele conseguir o olho de volta, sendo que podia ter terminado ali, sabe? Então, essas coisas, tipo assim, nem sempre precisa ter realmente um final 100% feliz, mas é isso, tá ligado? E aí vamos pro último, que foi o que eu li mais rápido, mas também o mais curto. Esse tem, tipo, 160, foi, tipo, 160 páginas e tal, e eu fiquei muito investida nele. E o mais engraçado é que eu só percebi que esse livro foi escrito pela mesma autora de Resgatado pela Fera e que meio que se passa no mesmo universo, porque a protagonista desse livro é amiga da protagonista do outro livro, no final. Tipo assim, ela não... Tipo assim, no início do livro, eles falam, tipo assim, que ela se mudou pra Salem, eu sei que lá. Aí eu, nossa, eu li o livro assim, eu falei, nossa, eu acabei de ler um livro que se passa no Salem também, né? Que coincidência. Juro. E aí eu só percebi isso no final, quando eles realmente aparecem. E aí eu fico tipo assim, ué. Uma coisa do epílogo do Resgatar pela Fera acontece nesse livro, tipo, no final desse livro aqui também. E aí eu fiquei tipo, oxi. E depois eu fui ver que foi a mesma autora e aí tudo se conecta, tá ligado? Mas eles não aparecem nesse livro, porque esse livro é mais curto, assim. Em Possuída pela Sombra, a história de Lucy, que acabou de se mudar pra Salem depois de um relacionamento que acabou de terminar com o ex-noivo dela e tal, que é um bosta, não liga pra ela, afins. E aí ela se mudou pra Salem, ela é médica e tal, pra um hospital. E aí ela vai morar nessa casa que tá super abandonada, super esquisita, que ninguém vai, é super assim, tipo, uma vibe meio, sabe? Só que aí ela gosta de dark romance, entendeu? Então ela tá tipo assim, ai gente, uma vibe toda assim que eu gosto e tal, vamos lá, vamos entrar. Vou comprar essa casa. Aí comprou e tal. E aí é muito engraçado que logo no início, aí ela fala que, tipo, o ex-noivo dela não gostava dos fetiches que ela tinha, dela de ser perseguida e tal, e não gostava, e ficava com vergonha, tipo, de ler os livros que ela gostava de ler com ele, porque ele falava que era coisa de criancinha, e blá, 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 tudo mais. E aí vamos encontrar o outro protagonista dessa história, que é o Shadow. É o Shadow, cara!
que ele nada menos que é isso. Ele é uma sombra nessa casa que tá, porque ele foi amaldiçoado a ficar nessa casa por questões aí que vai contar na história, mas ele foi amaldiçoado a ficar nessa casa aqui com uma sombra e afins. E aí ele olha pra ela no espelho, isso no primeiro capítulo. Ele olha pra ela no espelho e fala assim: é ela. É ela, e é ela, e é ela. Então, tipo assim, quando começa a escurecer, ele aparece. E aí, quando ele aparece, a primeira interação dele já é na sacanagem. Já é assim que ela acha que ela tá sonhando e tal, e afins. E aí ela vai, tipo assim, pô, ela acorda toda marcada de chupão, não sei o que lá. Ela fica tipo assim: meu Deus, eu não tô sonhando, tô ficando louca. Aí ele vai ganhando meio que mais força, assim, à medida que, tipo, eles vão conversando e tal. E ele vai explicando pra ela, ele vai conseguindo realmente, tipo, não ficar só na sombra, tipo, conseguir um corpo e afins. E é muito engraçado porque, tipo assim, eu realmente fiquei investida nesse casal. Porque, sei lá, eu não sei direito, velho, mas me pegou muito esse casal. Porque, sabe, tipo assim, ela realmente tava sozinha e ela queria alguém, e ela se sentia, tipo, vista por ele, de certa forma, por ele não tirar sarro do que ela gostava e conversava com ele. E aí, tipo assim, como ele não conseguia, tipo, ficar ali, tipo, tinha horas que ele desaparecia, porque ele era uma sombra, né? Só que aí ele, tipo, fazia com ela, e aí ela acordava e eu descia, tava o café pronto, porque ele fez. E aí, tipo assim, ela se sentia sozinha, ele dava uma chacoalhada na cortina pra mostrar, tipo assim, tô aqui com você, minha diva. Então, tipo assim, foi muito engraçado, tipo assim, o que, sabe, tipo, os funcionamentos ali, às vezes no início eu fiquei tipo assim, como é que funciona? Se não tem corpo, como é que ele... Mas não é importante isso, sabe? Porque a partir de algum momento eles começam a ganhar uma forma corpórea. Véi, e é muito engraçado porque ele meio que pode, tipo assim, porque ele meio que pode se transformar, né? Então aí ele fala, tipo assim, o que é que você quer? Aí ela, tipo assim, eu quero piercing, lá embaixo. Eu quero 2, lá embaixo. Então é meio que muito engraçado, tá ligado? E aí, tipo assim, véi. E aí eles meio que Hot na floresta, né? E aí ela tem, tipo, uma parte da floresta ali na casa dela e tal. E ela simplesmente sai correndo, ele vai atrás, no meio, tipo assim, gato e cachorro, gato e rato, sabe? Tipo, nessa vibe mesmo que ela gosta. E aí eles fazem lá, e aí depois eles fazem todo um ritual depois, porque, tipo assim, ela percebe que ele é o amor da vida dele, quer salvar ele da maldição, e ela é a chave e tal, e o amor é lindo, e aí ele ganha a forma corpórea, e aí vive feliz pra sempre numa casa amaldiçoada. E foi isso. E aí essa foi a minha semana, resumida em livros. É isso, eu fiquei... Eu só achei engraçado, velho, porque eu li 1 e depois eu acabei lendo 3, tá ligado? Foi o que eu falei, tipo, não sei se ele se encaixa como Monster Romance, mas eu tô encaixando como. E vai, se forem, tipo, todos como esse, gente, super dentro, super in, me deem recomendações, porque eu realmente fiquei super entretida com o relacionamento de uma humana com a sombra, tá? Meu Deus. E eu gosto muito dos lobisomens também. Então, assim, gente, o melhor da vida é ser eclética, entendeu? Então, assim, é isso. Vamos, sabe? Mas é isso. Um beijo. Espero que tenham gostado do vídeo. Me dê recomendações se vocês gostam desses livros assim também. E se vocês já leram alguns livros por acaso, tipo assim, falem comigo, por favor. Porque não pode ser só eu que tenho essas opiniões, tipo assim, do tipo, gostei, mas calma lá, sabe? Não sei explicar. É isso. Beijo.